A viagem é sempre um episódio à parte nessas histórias da imigração. Penso que é importante lembrar que nos portos de embarque dos europeus foram construídas, em alguns deles, algumas hospedarias que nós chamamos de hospedarias de emigrantes. Havia uma dessas no Porto de Gênova, Itália, portanto, e também havia uma em Hamburgo e também no porto de Kobe, no Japão. Essas hospedarias de imigrantes, elas faziam algo parecido com as chamadas hospedarias de imigrantes que se estabeleceram aqui na América, no qual a hospedaria de imigrantes de São Paulo é uma delas. Então, entre a ponta porto de embarque, hospedaria de emigrantes e porto de chegada e hospedaria de imigrantes, nós temos aquilo que é a viagem pelos vapores, chamados assim os navios no século XIX, uma viagem nem sempre tão, digamos, tranquila como podemos imaginar hoje. Uma viagem da Europa para São Paulo poderia durar algo em torno de 15 dias ou até um mês, dependendo das escalas e dos portos pelos quais o vapor passava pela Europa até chegar em São Paulo, e uma viagem do Japão para cá chegava a demorar algo em torno de 60 dias, 2 longos meses, nos quais há tempo suficiente para acontecerem muitas coisas. O que são essas coisas, por exemplo, né? Das mais dramáticas, como os surtos de doenças, o tifo, a cólera ou mesmo malária, o que fazia com que muitos imigrantes morressem pelo meio do caminho, né, infelizmente, e situações talvez um pouco mais prosaicas, como, por exemplo, imigrantes que desembarcavam nos portos errados. Então, dizia-se para o imigrante: você desembarque no terceiro porto e, por qualquer motivo, o capitão do navio aporta em um outro que não era esperado. Então, ao invés dele desembarcar no porto de Buenos Aires, ele desembarca, por exemplo, no porto de Santos. Então, essas histórias, né, que também envolvem, por exemplo, casamentos arranjados nos próprios navios, porque uma parte da política imigratória ela incentivava a vinda de famílias e, portanto, criavam-se famílias, né, ou se faziam acordos para que, ao chegarem no porto de destino ou mesmo na hospedaria dos imigrantes, estivesse constituída uma família que, na verdade, não existia até a viagem. Ou seja, a viagem é sempre um caso particular e cada imigrante conta uma história, ou mais alegre ou mais triste, e nós não podemos esquecer desse episódio que é o trânsito mesmo, né, dos imigrantes de um lugar para o outro. A hospedaria dos imigrantes foi o primeiro endereço para a maior parte daqueles que vieram para São Paulo, eram hospedados, né, eram alojados na hospedaria, aqueles imigrantes que não tinham qualquer referência ou de família ou de trabalho. O que eu quero dizer é que muitos imigrantes, muitos italianos especificamente, já tinham famílias ou parte dela que haviam se estabelecido em São Paulo. Então esse imigrante ele não vai passar pela hospedaria, ele chega no Porto de Santos, tem um familiar que vai buscá-lo, ou ele chegando em São Paulo, o familiar o pega na estação ferroviária e ele vai para a casa dos seus familiares, dos seus parentes. Uma parte significativa desses imigrantes chegava, como eu disse, sem qualquer referência. E nessa perspectiva, a ideia de que a hospedaria os abrigava era também interessante para o próprio imigrante. Lá ele tinha o fluxo de acomodação, os dormitórios, refeitórios, hospital e tudo mais, até o momento em que ele conseguia as suas opções de trabalho nas fazendas de café e ia de São Paulo para o interior. Eu penso que é importante marcar a ideia de que nem todos os imigrantes passaram pela hospedaria, né, e, portanto, os registros que existem dos imigrantes nos livros de registros da hospedaria vão dar algo em torno aí de 1.600.000 imigrantes registrados e, portanto, passados pela hospedaria, enquanto o número
de imigrantes que chegou em São Paulo foi um pouco superior a isso, algo em torno de 2.800.000. A chegada dos imigrantes para São Paulo e, obviamente, também a chegada de italianos, já podemos marcar algo em torno dos anos 1870, 1880. Um momento em que coincide com o processo de urbanização da cidade e, de alguma maneira, com o processo de formação de muitos dos bairros que conhecemos hoje. O Bexiga, a Moca, o Brás, Ipiranga, Lapa, algumas cercanias talvez da Vila Prudente e algumas outras áreas, elas estão sendo ocupadas, elas serão urbanizadas justamente neste momento que é o momento da inserção dos imigrantes na cidade. Então, algo que, embora seja comum, mas nem sempre muito explicado, é que evidentemente, a presença dos imigrantes nessas novas áreas, ela será sempre mais majoritária. O caso do Bexiga é um caso bem particular, uma antiga chácara, que entra no bolsão, digamos, de urbanização da cidade, no momento em que os imigrantes italianos estão chegando num grande volume e vão se estabelecer aqui nessa região que estamos muito por conta de que os terrenos são baratos ou de que os aluguéis são mais em conta, né? E de alguma maneira vai se conformando uma ideia que me parece verdadeira entre a expansão da mancha urbana e a presença dos imigrantes. Os italianos, eles vão se estabelecer num número muito alargado e significativo de atividades na cidade de São Paulo. Eles serão dos operários das indústrias, como por exemplo o cotonifício Crespi, as indústrias Matarazzo, a Ramenzoni, indústrias que, portanto, também têm italianos como donos. Uma parte significativa, é isso que eu quero marcar, do operariado paulistano era composto por italianos, propriamente dito, mas também os italianos têm inserções muito variadas. A importância dos italianos, por exemplo, na construção civil em São Paulo é muito significativa nesses primeiros anos do século XX. Neste particular, é bom lembrar a presença deles, inclusive, na construção dos túmulos de cemitérios na cidade de São Paulo, túmulos, claro, sempre voltados para uma elite mais abastada, né? De outra forma, a presença italiana no movimento operário, ela também marca a história das primeiras décadas de São Paulo, na medida em que muitos desses operários italianos, eles vieram já com uma tradição anarquista, né? O anarcossindicalismo é sempre bem lembrado na história de São Paulo nesse momento, e a participação, né, de imigrantes italianos nas grandes greves operárias que tivemos em São Paulo. A greve de 1917 foi uma greve geral que parou a cidade por alguns dias, ela eclode no cotonifício Crespi, portanto também de um italiano, né? E logo depois a greve de 1919, e de alguma maneira estes italianos e esses imigrantes de tradição mais anarquista também vão produzir uma série de jornais, o que nós chamamos da imprensa imigrante, jornais escritos em italiano, que vão ter uma grande circulação pela cidade como um todo, e mesmo também em áreas do interior onde a presença italiana foi significativa. Vários desses, talvez os mais conhecidos sejam jornais como a Fanfula, né, que circulou em momentos importantes deste contexto, digamos, de greves operárias, mas também mesmo jornais italianos no interior voltado para as colônias. A comunidade italiana e também outras comunidades, como alemães e japoneses, marcaram essa paisagem com a formação de escolas, que é o que nós chamamos das escolas de comunidades. Muitas dessas escolas
espalhadas não só pela cidade, mas também espalhadas pelos núcleos coloniais. Talvez valha a pena explicar um pouco melhor isso. Quer dizer, nós estamos num momento da história brasileira onde o sistema escolar público ele é extremamente elitista, né? Ele, portanto, é excludente da maior parte da população, e esses imigrantes vêm de contextos onde a escolarização e a alfabetização ela é um valor e, de alguma maneira, importa para o imigrante, né, que os seus filhos, na chegada numa nova realidade, continuem sendo alfabetizados e, de alguma maneira, tenham, né, como eu disse, a escola como um elemento de valor. Nessa perspectiva, as escolas imigrantes, elas vão, de alguma maneira, fazer aquilo que o sistema público de educação não estava preparado. Talvez a sempre citada, né, Círculo Italiano Unido foi uma escola italiana famosa na região de Campinas, criada em 1886, e um pouco a partir dela, várias outras vão sendo erigidas e dinamizadas. Vale lembrar, quer dizer, o início oficial da imigração italiana é 1875 e, digamos, menos de 10 anos depois, ou aproximadamente 10 anos depois, nós já temos as primeiras experiências de escolas de comunidade. Há uma conexão interessante, que talvez deva ser marcada, que é o fato de muitas escolas organizadas por imigrantes, que não são as escolas de comunidade, foram escolas criadas no entorno do próprio movimento operário. E aí vale a nota para as escolas anarquistas. De novo, no esteio delas, ou informando elas, a presença dos italianos foi muito significativa. O que eu quero dizer, em outros termos, é que em bairros onde a presença operária e a presença italiana era muito forte, como o caso do bairro do Brás, várias dessas escolas vão sendo criadas e parte, né, dos filhos da então classe operária começam a inserirem-se nessas escolas que tinham uma pedagogia outra, que não era necessariamente aquilo que seguia-se no ensino público oficial e também não era aquilo que se seguia nas escolas, digamos, de comunidade. Algumas dessas escolas anarquistas, né, também chamadas de escolas modernas, tinham conexões com periódicos de tendência anarquista, evidentemente, e que também faziam propaganda da pedagogia, né, dessa chamada escola moderna, como foi o caso da Plebe e o Livre Pensador. A imigração, ela produz, digamos, uma necessidade dos próprios imigrantes em tentarem estabelecer no lugar de destino, na terra de acolhida, alguns territórios que para eles se assemelhariam aos seus lugares de origem. O que eu estou chamando, por exemplo, de território é uma cantina italiana no Bexiga, né? Ou então uma festa como a de Casallucci, como a Chiropita, como o San Gennaro. Festas que, de alguma maneira, nos dão muito do que é a sociabilidade italiana, a sua presença na culinária ou mesmo na religiosidade, ela tem muita relação com aquilo mesmo que eu abordei como territórios. Os imigrantes, eles têm a necessidade da produção desses territórios. Isso acontece não só com as migrações contemporâneas, se nós pensarmos que os brasileiros também produzem os territórios brasileiros no Japão ou nos Estados Unidos, como os imigrantes italianos também fizeram isso naquele contexto urbano da cidade de São Paulo. Então, não é apenas o morar, né? Não é apenas o trabalhar, mas é também como nós, imigrantes ou italianos, produzem na sua rede de sociabilidade, né, estas festas que vão passando depois de geração em geração, e hoje, já muito distanciados do tempo, nós olhamos para estas festas ou para esses lugares e enxergamos nesses lugares ainda as marcas de uma imigração que não existe mais ou não existe com tanta magnitude.
Essa imigração, ela obviamente foi direcionada, né, desde do final do século XIX, no começo do século XX, para o trabalho nas fazendas de café. E nesse particular, a relação que os italianos tiveram com o campo brasileiro foi uma relação sempre muito problemática, na medida em que se imaginamos que boa parte deles vieram de contextos rurais na Europa, o contexto rural europeu é muito diferente daquilo que eles vão encontrar no Brasil. Ou porque eram pequenos proprietários, ou porque já moravam em alguns pequenos vilarejos, ou mesmo alguns que talvez não tinham tradição camponesa na Europa, ao chegarem em São Paulo e se defrontarem com aquele que era o complexo cafeeiro, a grande propriedade, a necessidade da produção em larga escala, quer dizer, esses imigrantes eles tiveram problemas de adaptação, problemas bastante variados, que não se referem apenas ao clima, mas também se referem à dinâmica de trabalho, se referem às condições de moradia. Ainda há um aspecto importante a ser ressaltado, que nós estávamos, embora não mais no contexto da vigência da escravidão, mas ainda havia uma mentalidade escravocrata de muitos desses proprietários de fazendas que viam esses imigrantes como, não como escravos, mas ainda os tratavam de uma maneira não muito adequada, não vendo-os como trabalhadores livres. E, portanto, a inserção no campo, ela sempre foi uma inserção difícil, sempre foi uma inserção problemática, né? Que tende, é claro, a ser equalizada com o passar do tempo, não só porque esses imigrantes, alguns acabam se transformando em pequenos proprietários, outros migram para as pequenas cidades ou migram para cidades maiores, como foi o caso de São Paulo. E nesse capítulo, né, que seria a inserção do imigrante no campo, acho que vale a pena ainda retomar a ideia de que muito dessa inserção acaba conectando-se com a presença destes imigrantes, ou desses imigrantes italianos, com os nos núcleos coloniais que o Estado de São Paulo também estava criando naquele momento. Alguns núcleos coloniais no interior do Estado, como o Barão de Jundiaí, o Campos Sales e o Gavião Peixoto, tiveram um grande adensamento de imigrantes italianos. É bom lembrar que os núcleos coloniais eles não eram núcleos específicos de uma comunidade. Eu estou pensando os núcleos coloniais de iniciativa oficial. O Estado ele sempre procurava colocar várias nacionalidades dentro de um mesmo núcleo para evitar aquilo que eles chamavam da hegemonia de uma única nacionalidade. E aí, portanto, alguns medos, né? Como medos de revoltas e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, o fato da imigração italiana ter sido muito volumosa e, portanto, muito massiva, fez com que em alguns dos núcleos coloniais, como esses que eu citei, a presença dos italianos fosse bastante significativa.